Louvado seja Deus. Então, vamos debater essa aula, esse ponto. Uma vez salvos, salvos para sempre. Se a gente olhar do ponto de vista bíblico e que a salvação é algo da responsabilidade de Deus, e Deus vai nos ajudar na nossa fraqueza, e nós então, como tendo duas naturezas, a primeira é a natureza adâmica, que nós continuamos com ela. O fato de Deus nos santificar não significa que a outra vai evaporar. A gente sabe, às vezes a gente está que nem siri na lata, às vezes está nervoso, a gente está na carne, no bife, né? E a gente depois vai para o Senhor, pede perdão quando erra com alguém, olha, me perdoa pelo erro e tal. Então, o Espírito de Deus nos ajuda. Lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, fala assim: aquele, pois, que começou a boa obra em vós. Agora, vamos pegar um outro viés de uma vez salvos, salvos para sempre. Pessoas que estão na igreja e elas falam assim: eu estou salvo. Eu às vezes dou uma escorregadinha, tomo meu chope, vejo coisa imoral na internet, tenho pensamentos ruins. Todos nós vamos ter pensamentos ruins. Martin Lutero falou que os maus pensamentos são como as aves do céu. Elas até voam sobre a nossa cabeça, mas a gente não pode deixar a ave fazer ninho na nossa cabeça. Aí tem alguma coisa errada. Então, quando o mau pensamento ele toma conta e a gente vai ter uma atitude por causa do mau pensamento, aí a gente precisa clamar no sangue de Jesus. Aí a gente precisa, não é mesmo? Senhor, me ajuda, é uma fraqueza que eu tenho, e eu quero jejuar, eu quero te buscar, eu quero me livrar dessa coisa. Do contrário, aquela pessoa que abriga pensamentos imorais, pensamentos do mal, daí ela está na igreja. E na igreja ela prega, na igreja ela ensina, no caso do Lázaro. Na igreja ela canta, ela toca os instrumentos, ela faz tudo que um crente deve fazer. Entretanto, aquilo não tem profundidade, aquilo é vazio. A Bíblia diz que aquele que pronuncia o nome do Senhor deve se afastar do mal, da maldade, da iniquidade, do pecado. E a Bíblia fala, tanto na lei quanto também no Pedro: sede perfeitos, sede santos, como o Pai Celestial é santo. Jesus ele falou, né, sede perfeitos, e essa palavra no grego significa maduro. Então é um processo, a santificação, de amadurecimento. A gente foi gerado de uma semente que é a palavra de Deus, e a gente foi crescendo, e a gente foi enfrentando, como uma árvore enfrenta, uma semente enfrenta as intempéries da vida espiritual. Nem tudo na vida espiritual, até por conta das nossas falhas e erros, é mil maravilhas. A gente não ganha todas. Nós temos nesse mundo aflição. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: muitas vezes até dentro da nossa casa, no sentido de família, nós teremos objeções, nós teremos aflições, nós teremos tribulações. Jesus falou, às vezes os inimigos do homem e mulher, no sentido genérico, serão os da própria casa, da própria família. Então é para a gente guerrear? Não. É uma forma que Deus vai encontrar de lapidar a gente. Porque nós não podemos ser, uma vez também nascidos de novo, como uma criança, uma eterna criança espiritual. Nós temos que ser perfeitos. E o grego fala que é maduro. Nós temos que ter atitude de gente madura, não de gente que ainda precisa daquele leitinho, daquela coisa. Muito bem. Uma vez salvos, salvos para sempre. Você já deve ter visto ou ouvido alguém falar: uma vez salvo, salvo para sempre.
O que você acha? Pode falar. Essa aula é mais de debate hoje. Eu acho que não, pastor. Porque onde eu congregava, a igreja toda se desfez e os pastores alteraram e muita gente assim, se rebelou de uma maneira assim, entendeu? Eles se dizem salvos. Eles pregam muita graça. A graça me livra, a graça me livra. Então o pastor costumava dizer, a senhora vai, quando eu debatia assim, comentava com ele, né? Ele falava, você vai ver quando a gente se acha que não está salvo aqui, você vai ver lá no céu. Umas coisas assim. Mas eu acho que não, acho que perde, porque o Espírito Santo não habita em todo mundo. Pelo menos que eu estou aprendendo isso, né? Sim. Eu acho que o Espírito Santo se entristece a ponto de ele se afastar quando a pessoa está praticando muito pecado, né? Isso aconteceu com Sansão, né? Sansão era um nazireu. Alguém sabe quem é um nazireu? O nazireu é uma pessoa consagrada, separada desde o ventre materno. Para os irmãos terem uma ideia, não podia comer nem uva por conta do vinho e do mosto do vinho que se embriagava. Ele enchia a cara. Ele era um mulherengo. Tanto é que por conta de uma mulher, ele disse que o segredo da força dele era o cabelo. O segredo da força de um crente é Deus. O Senhor é a minha força, diz a palavra, Isaías, os Salmos. Então diz que o Espírito do Senhor se afastou de Sansão, né? Muito bem. Alguém mais gostaria de comentar? Uma vez salvo, salvo para sempre? Entre nós, muitas pessoas que não é mesmo, precisam de conservação, mas continuam no pecado. Porque esse lado Exatamente. Então, se eu digo que eu sou salvo, eu não posso viver no pecado. Se eu digo que eu sou salvo, eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida de consagração, não é isso? Porque pelos frutos os conhecereis. Muito bem. Agora nós vamos então para a doutrina que acaba muitas vezes também fazendo com que a doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre, faz a pessoa viver numa nice, relaxado, um Raimundo, né? Um pé com Deus e outro no mundo. Pode falar palavrão, uma vez salvo, salvo para sempre, boca imunda, mente imunda, corpo imundo, né? Muito bem. Agora tem a outra doutrina, que é a perda da salvação, que o crente perde a salvação. Então vamos pensar aqui. Você está ali na presença de Deus e você peca, e você tem uma atitude de vício, você se libertou de muitas coisas. Na verdade não foi você que se libertou, foi Deus que libertou você. Mas tem coisas ali que, pecados secretos, que ninguém sabe e você comete. Essa doutrina diz, perde a salvação. E aquele que anda em pecado não herdará o reino de Deus. Como é que fica? Antes de vocês pensarem e responder, eu quero dar mais subsídio aqui. Veja, muitas pessoas sinceras, elas deixam de receber um bom discipulado, um bom acompanhamento de uma pessoa mais madura, de uma pessoa que está nesse processo da santificação, ou de ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito, e já venceu, e conheceu, e continua conhecendo a graça inefável de Deus. O que a graça é? A graça nos garante, se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a graça. A graça não vai cortar você na primeira ou na segunda, mas pastor, já são 10 vezes que eu caio, já são 7 vezes que eu incorri no mesmo pecado. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes e Deus o susterá, erguerá. Essa é a graça. E Deus nos acompanha.
E muitas pessoas, até sinceras, elas falam assim: cristianismo não é para mim, é muito difícil. Realmente, para todos nós. Mas a responsabilidade é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que começaram a boa obra em nós e há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Nós seremos transformados. Ou seja, nós não devemos entregar os pontos. O fato é que o inimigo, ele tem um conhecimento milenar do ser humano e ele sempre atacou a mente do ser humano. Fala assim: você não presta, você está vendo? O cara de pau está pedindo perdão do pecado que cometeu há 1 hora atrás. E o diabo ele acusa na mente e ele acusa Deus na nossa mente. Cadê Deus? Onde é que está Deus? Você ora para não cair nesse pecado, e cadê Deus que me deixou? Cair no pecado é uma decisão nossa, não é de Deus. Entretanto, Deus permite. Por quê? E você talvez já deve ter conhecido pessoas que são ultra santas. E elas chegam, elas têm um jeito particular, né? Elas têm uma imponência, uma coisa. Todos nós somos pecadores. Nenhum de nós pode se vangloriar: eu sou mais santo que eu. Não, eu sou tão pecador quanto qualquer pessoa. E é a graça que tem me sustentado nesses 40 anos caminhando com o Senhor. Agora, não que eu sou o pecador que vive na prática do pecado. Vou sair daqui, vou adulterar, ou vou roubar, ou vou passar alguém para trás, ou vou mentir. Nós não devemos praticar essas coisas. Mas tem pecados que a gente comete. Não tem uma hora que a nossa fé enfraquece, a gente dá ouvido à incredulidade. Cadê Deus? A gente fica meio assim e tal. São pecados também, né? Ou muitas vezes um nervosismo, toda hora nervoso, está que nem um siri na lata que quer morder todo mundo. Então são pecados, né? Ou de repente vem alguma pessoa e fala assim: olha, pastor, a irmã Selma assim, o irmão Aguinaldo assim. Então eu acho que a gente peca em emprestar os nossos ouvidos para quem fala mal das pessoas. É um pecado, né? E a gente deve abandonar. Muito bem. Pessoas então que sinceras, choraram diante de Deus, sabe, quebrantadas, e de repente falavam assim: não é para mim, e se afastaram do Senhor, porque não conseguiram vencer essa atmosfera do perfeccionismo que não existe. Não é assim, é um processo a santificação. Perdemos a salvação, queria mais um pensamento. Deus está de brincadeira? Não está de brincadeira. O Senhor, do primeiro dia, na verdade, desde que nascemos, mas do primeiro dia que a gente começou a orar e se arrependeu, Ele sabia quem nós éramos e quem nós somos. E Ele não ia brincar. Por exemplo, eu vou salvar o João, mas o João não tem salvação, e ele vai perder a salvação depois de 40 anos, depois de 2 anos, enfim, o tempo que seja. Deus não é Deus de brincadeira. Perdemos a salvação ou nunca tivemos ela? Eu concordo com esse raciocínio. Acho que a gente nunca teve. Se a gente falasse: eu fui crente, eu jejuava, eu dava dízimo, eu era isso, aquilo, agora eu sou da pá virada, agora eu sou... Olha, eu acho que nunca teve uma experiência genuína com o Senhor. E é isso que cada um de nós tem que se perguntar: eu nasci de novo? Eu tive essa experiência do novo nascimento? A minha vida tem esse antes de Cristo, depois de Cristo? Porque, pastor, eu conheço muita gente assim,